um emprego no Senado. Ou seja, é uma perda de valor. É uma coisa que eu não consigo compreender, porque a predileção pela desgraça. Tanta coisa boa que acontece no cotidiano do povo brasileiro, no povo do Rio, no povo da cidade do Rio, sabe? Na vida da gente. Mas quando a gente liga uma televisão, vê um jornal, o que está estampado é a desgraça. É como se ela fosse, sabe, a única coisa que existisse. E nós sabemos que tem problema. Agora, o fato de você mostrar de graça sem apontar um caminho, também não resolve. Desgraça pela desgraça, também não resolve o problema. Ou seja, muitas vezes um governante vai fazer uma obra dessa, e eu tenho dito já aqui por diversas vezes, o último presidente que fez grandes investimentos na infraestrutura foi no governo Geisel, de 1975 a 1979, 80. Depois do Geisel, nós tivemos uma série de governantes que não tiveram condições de fazer investimento porque o governo tinha se endividado na década de 80 e, portanto, o governo teve que começar a pagar a dívida do FMI e o governo não tem mais como investimento. E o país ficou atrofiado. Então, nesses últimos 25 anos, a gente conseguiu criar, aqui tem muitos deputados, tem ali, sabe, ex-senadora, deputado, ou seja, durante 25 anos a gente foi criando uma máquina poderosa de fiscalização e a gente foi atrofiando a máquina de execução. Então hoje você chega no engenheiro do DENIT, que tem 30 anos de serviço, ganha R$6.000 por mês. Um auditor com 25 anos ganha 14, 15, 17, 18, 19. Então você desmontou a máquina pública de execução. As coisas não existiam, não funcionavam, porque não tinha gente para tocar. Bem, nós estamos aqui vivendo um outro momento. Eu comecei a falar isso para dizer ao Sérgio Cabral, verdade do País, que vocês têm a possibilidade, como eu tive, de mudar o paradigma de governança no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro. Mudar o padrão de governança. Acabar com a pirotecnia. Tentar fazer as coisas pensando nessa gente que é quem produz a riqueza desse país e que muitas vezes não existe. E manter essa relação extraordinária de conversar com um grande empresário e da mesma hora conversar com um trabalhador em igualdade de condições, mostrando que efetivamente você governa para todo mundo, mas que nós sabemos que a política tem que ser feita para os mais necessitados do país. Isso a gente não aprende na universidade, isso a gente aprende vendo a mãe da gente cuidar dos nossos irmãos quando a gente era pequeno. O que uma mãe faz quando tem 3, 4, 5 filhos? Ela vai tratar sempre daquele que está mais fragilizado. É aquele que merece mais aconchego, mais carinho, mais chamego. Não é o que está bem gordo, que nem o Sérgio Cabral. É um fragilizado. Então, eu queria mostrar um exemplo para vocês. Eu queria mostrar um exemplo e queria que a imprensa carioca prestasse atenção, porque esses dias alguém disse que o governo não tinha cumprido a meta do programa Luz para Todos. E é bom falar do Luz para Todos, porque tem uma luz aqui na minha cara, que se o cara que instalou ela ficasse 2 minutos aqui na frente, ele percebia que eu deveria sair daqui com a indenização de insalubridade, como nunca na vida alguém recebeu. Mas veja, muito sério. E você foi um parceiro extraordinário nisso, porque o Rio de Janeiro já cumpriu as metas do programa Luz para Todos. Mas veja que engraçado, em 2004 nós decidimos fazer um programa chamado Luz para Todos, sobretudo no campo. E o IBGE dava um número para nós que tinha mais ou menos 2 milhões de famílias que não tinham luz para todos. Nós assumimos o compromisso de atender 2 milhões de famílias. Nós caímos do cavalo, porque quando fomos a campo descobrimos que não era 2 mil, eram 3 milhões. E agora temos 1 milhão para cumprir até janeiro. Mas eu vou dar um número para marcar a cabeça de vocês aqui, numa
2.620.000 postes, Sérgio, foram colocados por esse Brasil afora. Nós utilizamos 883 mil quilômetros de fio. Imagina quantas vezes daria para a gente rolar o planeta Terra, a Lua, sabe? 883 mil quilômetros de fio. E 708 mil transformadores foram utilizados no programa até agora. Mas veja que interessante, Sérgio. Veja que interessante. 60% das pessoas atendidas, 61, são pessoas que ganham até um salário mínimo por mês. E 36 recebem até 3 salários mínimos por mês. Foram as pessoas que receberam o programa Luz para Todos. Veja que interessante. 96 mil famílias voltaram para o campo por conta do programa Luz para Todos. 36% tiveram aumento de renda familiar. 34% tiveram melhora nas oportunidades de trabalho. E 42% voltaram a estudar à noite. Veja o milagre de uma coisa simples que qualquer um poderia fazer. Não precisava ser um torneiro mecânico, poderia ser alguém da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não precisava ser um torneiro mecânico para perceber que não é possível a gente continuar vivendo à base do candeeiro, na vela, uma lata de refrigerante com uma vela cheia de querosene na cara da molecada. Bem, mas veja outro dado importante. Isso que é fazer a economia crescer. Presta atenção nesse número. Porque esses dias eu tive uma reunião em Brasília com o ministro da Fazenda, com muitos empresários, e eu falei para eles, olha, ao invés da gente ficar desonerando o tanto que está desonerando, é melhor pegar esse dinheiro para os pobres. Porque se os pobres tiverem dinheiro e for comprar, vocês têm que produzir. Eu às vezes desonero e vocês não repassam para o custo do produto. Sabe? Então é preciso a gente pensar, nós já desoneramos nesse meu mandato, Sérgio, 100 bilhões de reais. Imagina 100 bilhões de reais na mão do povo brasileiro, como a gente ia comer. Então é uma coisa que eu aprendi também. Eu fui agora para os países da América Central. Sabe qual é a carga tributária na América Central? 9%, 11%, 10%. Olha, um país que tem uma carga tributária de 10% não tem Estado. O Estado não existe. O Estado não pode nada. Aliás, o Estado não pode cuidar de nada. Então, eu acho que essa conversa eu vou ter daqui para frente com muitos empresários para a gente começar a tirar do nosso discurso determinadas coisas, porque nós perdemos 40 bilhões no orçamento da União para cuidar da saúde desse país e eu não vi ninguém reduzir o preço 0,38% da CPMF. Eu não vi. E quem perdeu foi essa gente aqui, ó. Quem perdeu foi essa gente, porque ao invés de 20 UPA, você poderia estar fazendo 100 UPA. A gente queria levar médico na escola para cuidar das crianças. A gente queria levar dentista na escola para cuidar das crianças. A gente queria que a criança fizesse teste para saber se precisava de óculos ou não na escola. Mas aí disseram, não, se a gente deixar 40 bilhões por ano na mão do Lula, ele vai ganhar as eleições. Ganhei. E vamos ganhar outra vez. Outra vez. O povo não aceita mais mesquinharia. O povo não aceita mais baixaria. O povo não aceita mais